Fala, gente! Então vamos falar aí desse vazamento aí de dados do Google, do algoritmo do Google, né, que todo mundo tá falando. Inclusive não deu para falar, peguei um resfriado gigante, fiquei sem voz, só tá voltando minha voz hoje aqui. Então vamos lá, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia. Essa apresentação que a gente também fez lá na agência, vamos estar colocando aí para vocês de forma pública, né? Então, para começar aqui, acho que um ponto super importante é que, cara, esse é um vazamento gigante, né? Se você for ver os fatores de posicionamento do Google, talvez seja uma das coisas mais importantes, mais que deveriam ser mais seguras que existem no mundo, né? Super importante. E assim, o vazamento disso é enorme. E assim, não só pelo fato do conteúdo vazar, mas pelas questões de segurança envolvidas. Como uma empresa como o Google, que tem ali um dos principais pontos, o search, né, a pesquisa, e um dos principais pontos da pesquisa, efetivamente, é essa fórmula de como posicionar sites, deixa com que isso aconteça, né? Que essas APIs fiquem públicas, né? Então, assim, é um negócio que é inexplicável. Então, na minha visão, eu acho que, assim, para começar, esse vazamento é um negócio assustador do ponto de vista organizacional, talvez empresarial, e isso provavelmente vai ter algumas consequências ali. Mas não é problema nosso, né? Não foi a nossa empresa que vazou, acho que esse é um ponto super importante, problema do Google, ok? E a gente vai ver nessa apresentação aqui como que a gente pode se aproveitar, mas vamos ver alguns pontos que eu acho que são super importantes pra gente, né? Então, o primeiro deles é entender a história, porque ninguém está entendendo muito bem a história, então a gente vai explicar. Então, de uma maneira bem simples e objetiva, o Rand Fishkin, ele recebeu de uma fonte anônima essa documentação, tá ok? E essa fonte anônima, que você fala, pô, mas é anônimo, mas está escrito aí o nome, Erfan Azimi, é que depois ele acabou vindo a público, ou seja, uma fonte que começou anônima, mas depois essa fonte acabou aí querendo mais visibilidade, talvez, querendo aparecer, e acabou mostrando a cara aí para o público. E o Rand Fishkin recebeu essa documentação, analisou a documentação, conversou com outros pares, então conversou com funcionários do Google, que são amigos dele, conversou com outros especialistas, e eles oraram e falaram, bom, isso tem cara de ser realmente verdade. Depois, o Google acabou até confirmando o vazamento, a gente sabe que essas informações são verdadeiras, tá? Esse é um ponto importante. Aqui, coloquei o link ali para vocês verem, pode ver o artigo original, que é super importante, mas assim, Rand Fishkin, quem não conhece, por que essa fonte vazou para ele? Porque ele é um dos caras mais conhecidos ali do mercado de SEO, muito embora faz aí os seus, sei lá, uns 5 anos que ele não trabalha mais com SEO. Ele saiu da Moz e agora está na Spark Toro, que é ligeiramente diferente ali o direcionamento. Mas um ponto muito, muito relevante que vocês têm que entender. Ele ainda tem uma reputação muito grande. Então, quando alguém foi tentar vazar, queria colocar uma pessoa que tivesse conhecimento, que tivesse reputação e principalmente que entendesse do assunto. Então, lógico, o Erfan Azimi acabou tentando entrar em contato, provavelmente com algumas pessoas, mas o principal foi o phishing mesmo, que acabou dando vazão para isso e realmente aí acaba explodindo essa informação, todo mundo vai vendo com uma forma mais rápida, né? E aí, só para vocês entenderem do que se trata, basicamente, né? Tudo bem, talvez tenha um linguajar um pouco mais técnico, você não entenda um pouco, mas assim, basicamente é um monte de atributo. E ali são basicamente 14 mil atributos, né? Atributo pra caramba. Só que se você for ver ó, os atributos, você vê, ó, bad clicks, clicks, good clicks, impressions. Então você vai vendo que ali tem todos os atributos que são considerados para que a fórmula, que o algoritmo acabe calculando ali o posicionamento de um site na pesquisa, na SERP, né? Então esse é um ponto muito relevante. Documentação também no final da apresentação deixa o link, mas tudo isso está público, ou seja, você consegue acessar e acabar investigando aí. E aqui eu acho que talvez seja o principal ponto, né? Que o ápice da discussão talvez não sejam nem tanto os fatores, porque ainda está se analisando, a gente vai falar sobre isso, mas a maioria deles a gente já imaginava que fosse dessa maneira, ele trabalhava dessa maneira, mas talvez o principal ápice da discussão é que, cara, a comunidade, ela tipo foi pega meio que de surpresa, porque o Google diversas vezes negava vários pontos que acabou transparecendo aqui que eles realmente usam, né? Então, assim, esse é um ponto, acho que o pessoal foi pego de surpresa, mas que eu falo, tá todo mundo sendo meio que inocente, né? Porque não dá para entender que um profissional de SEO seja coxinha dessa maneira a ponto de acreditar que 100% do que o Google fala é verdade. E aí a gente pode pegar até exemplo aí do John Mueller, outro dia, a gente estava falando sobre o Hell Next and Previous, ele falou, não, mas eu acho que isso não é usado mais. E aí foram ver, já não era mais usado, só que os caras não avisaram. Então foi uma forma de omissão.
que também é uma forma de mentira, né, digamos assim, mas assim, o Google, ele não pode também transparecer 100% tudo, porque senão você vai tentar manipular ele, que é uma das grandes batalhas do Google contra a manipulação. E aí vai vir discussões enormes sobre isso, que é, será que ele vai conseguir combater essas manipulações agora que os fatores são todos postos? Mas essa é uma discussão para depois. Mas de uma maneira geral, sempre lembra, o profissional de SEO não podia acreditar nisso. Né? Tipo, o profissional de SEO, ele tem uma série de lógicas, tem que ter experiência para ter certeza que algumas coisas dá para confiar, lógico, mas a grande maioria delas, ele sabe que aquilo não funcionava daquela maneira. Inclusive, aqui eu coloquei um slide de uma apresentação antiga, essa eu acho que a gente fez no RD Summit, salvo engano, mas assim, olha só que interessante, é uma apresentação aí de alguns anos já, e faz muito tempo, nosso curso de SEO a gente também fala, o quê? Como que você vai entender os fatores de posicionamento, né? E os fatores de posicionamento vem, ó, um dos pontos são as informações oficiais, que você vai primeiro avaliar. Você fala, deixa eu ver se a informação que o Google está me passando é verídica ou não. E tem poucas informações oficiais que o Google realmente afirma aquilo, né? Ele acaba dando um direcionamento. Por exemplo, um deles ali, sei lá, aplicação de SSL, certificado de segurança, ó, você vai ter um benefício aí no ranking se o seu site for seguro. Pô, faz sentido, tem lógica, bacana. Mas se você for pegar os outros que a gente acaba explorando aqui, né? Como que nós, profissionais de SEO, entendemos esses fatores de posicionamento, você vai ver que tem estudo de correlação reverso, ou seja, um monte de gente estudando, testando para entender. E aí você tem diversos sites que fazem, uma menção honrosa aí, talvez a SEMrush, que normalmente ela faz anualmente esse estudo. É um estudo muito bacana, que ano a ano vai descobrindo se os fatores estão aumentando, estão diminuindo de força, né? Se você vir para o outro lado, aqui ó, tem patentes e experimentos, ou seja, patente você vai atrás, vendo patente que o Google vai cadastrando ali para tentar avaliar se ele vai ou não usar aquilo, né? Experimentos, eu acho que essa é uma das melhores maneiras, ou seja, o profissional bom de SEO faz experimentos para entender como funciona, e aí tem um ponto relevante. Aqui na agência a gente tem uma pancada de sites que são sites efetivamente de teste. E muitas vezes a gente desindexa o site inteiro para fazer alguns testes, a gente faz testes com autor, sem autor, faz um monte de teste, porque essa é a melhor maneira de você entender como funciona o algoritmo do Google, e não só entender uma vez, mas entender no dia a dia e a evolução dele, tá? Esse é um ponto muito relevante. Aqui, inclusive, em palestras, o próprio Rand Fishkin já fez isso, ele fala lá, ó, gente, pesquisa uma coisa, clica no resultado 7, aí daqui a pouco, sei lá, teve 500 cliques ali que clicaram ali mais ou menos, e aquele resultado que era o 7º vai para primeiro. Então, assim, ali esse experimento já prova um pouco que muito que às vezes o Google falava não batia com a verdade, né? Não era muito coerente. Então esse é um ponto importante que a gente já sabia. E aí, por último, opinião de especialistas. Por quê? Normalmente o cara que é especialista, ou seja, ele está fazendo um monte de teste, ele tem sites de testes, né? Muitas vezes o especialista está numa agência, tem a favor dele ali informação, ou seja, pô, aqui a gente tem mais de 300 contas do Search Console, então a gente consegue visualizar tudo de todos os clientes e sabe o que está acontecendo, consegue mensurar, olha, tem cliente XYZ fazendo dessa maneira, o cliente está fazendo de uma maneira diferente, esses estão tendo benefícios, outros não. Então, a quantidade de informação faz com que esses especialistas no dia a dia acabam tendo uma noção muito boa aí do algoritmo. Por isso que todo ano existem pesquisas com os especialistas para saber a opinião deles sobre isso. Então, esse é um ponto altamente relevante aqui. Mas, de maneira geral, a gente está interessado ali nos insights que esse vazamento ocasionou, né? E aí, um ponto importante. Os insights têm os atributos vazados, que basicamente são palavras, né? São os atributozinhos, que assim, a gente não sabe o nome que o cara deu para aquilo, o que significa. Alguns são um pouco óbvios, outros não. Então, a gente tem que entender que os atributos vazados, e o que a gente está falando aqui na comunidade também, esses insights eles são baseados nos atributos vazados, que isso a gente tem certeza. Tem algumas informações do Erfan Azimi, que era a fonte anônima, né? Porque quando ele veio, ele também explicou isso para o Rand Fishkin, né? Ou seja, ele acabou explicando, ou seja, aparentemente ele não tem só o vazamento, mas ele tem um conhecimento sobre aquele assunto. Ele lidava com aquilo de uma maneira direta ou indireta, não sabemos, mas ele lidava com aquilo de alguma maneira. E aí você tem análises especialistas que muitas vezes já conhecem o histórico, conhecem uma patente que tem um nome ali de um atributo e você acaba consolidando essas informações. E a gente vai ver daqui a pouco. Mas um ponto muito relevante é, o vazamento ocorreu há muito pouco tempo atrás e são 14 mil atributos vazados. O que significa isso? São 14 mil palavrinhas. E 14 mil palavrinhas e cada um é fatorzinho de posicionamento, tá, gente? Então, acho que aqui são 2 pontos legais aí para ter. Primeiro, muitas vezes o pessoal fala, são mais de 200 fatores. Não são 200 fatores, são 14 mil fatores.
que a gente sabe, né? Provavelmente deve ter coisa ali extra, mas, tipo, qualquer análise que esteja sendo feita hoje é muito superficial, porque 14 mil fatores vai demorar um tempo até a gente conseguir identificar, olhar, ler tudo. Então é muito importante isso. Eu mesmo, eu li um monte aqui, joguei tudo em planilha para facilitar a minha vida. Cara, dá um trabalho incrível, até porque você não sabe o que é mais ou menos relevante, mas aí já é outra discussão, né? Então, assim, vai demorar um pouco para a gente conseguir analisar, mas é muito importante. Esses são os atributos vazados que a gente tem as informações, ok? Então vamos lá, quais são alguns insights que vieram sobre isso, né? Então, primeiro, eu acho que assim é importante ter essa premissa que a gente não sabe se todos são usados, mas aparentemente sim, porque ali existem alguns atributos que estão explicitamente falando que estão depreciados. Então, se não está escrito que é depreciado, provavelmente aquilo realmente está sendo usado. Esse é um ponto importante. Mas a gente não sabe se aquilo está sendo usado como teste, a gente não sabe os pesos. Então, a gente não sabe qual que é o peso ali de um atributo 1 e 2, isso é 0,00001% e o outro é 50%. E aí? A gente não sabe o peso, tá? Então, esse é um ponto importante. E você não sabe como que... Você sabe os ingredientes, talvez, da fórmula, mas você não sabe como fazer, a receita, né? Então, esse é um ponto importante. Talvez tudo isso esteja junto e ainda você tenha camadas depois para melhorar essas informações. Camadas essas que podem ser até de inteligência artificial. Então, esse é um ponto relevante aí para a gente poder pensar e avaliar antes de trazer esses insights. Mas vamos lá. Esses insights, talvez o que mais o pessoal ficou assustado foi o NavBoost, que não é novidade para ninguém. Todo mundo aí, profissional sério de mercado, sabia que isso já existia. Talvez alguns pontos aqui a gente não sabia que era tão extremo, mas no final fazia sentido, né? Então, assim, vocês vão ouvir falar muito aí, NavBoost, Glue, etc, tal. E aí tem alguns, né? A gente tá vendo os atributos aí de bad clicks, clicks, good clicks, impressions, tal. Tem vários, né? Tem unicorn clicks, que eu não sei o que realmente é unicorn. Cliques de unicórnio, what the hell is this, né? Mas tudo bem, o que é isso daqui, cara? Não faço a menor ideia. Se alguém tiver aí, coloca nos comentários se alguém imaginar o que são unicorn clicks. Mas de uma maneira geral, o que você tem que lembrar? Aqui, o que a gente está falando é que o Google, efetivamente, ele analisa a navegação do usuário na SERP e identifica esse comportamento quando ele sai da SERP e quando ele volta para poder entender se o cara está tendo uma experiência boa ou ruim. Ou seja, entendendo bem o resultado. Voltei para o Google, fui pesquisar de novo outra coisa. No segundo, por exemplo, no terceiro e fiquei no terceiro, significa que talvez o primeiro não seja tão bom. Isso era super conhecido, inclusive nas aulas de SEO a gente falava muito sobre isso, a gente dava o nome de rejeição orgânica, né? Mas de uma maneira geral, a gente já sabe que isso existe. Talvez o que a gente não soubesse de forma explícita, mas a gente imaginava, é que o Google também faz associações. Então você, sei lá, você pesquisa alguma coisa, como por exemplo, sei lá, o maior parque de São Paulo. Aí você depois vai lá e pesquisa Ibirapuera e entra e fica, ele associa essas palavras que você pesquisou. Agora, ali a gente pode elucubrar e deve ter 1 milhão de situações possíveis que acontecem. Ou seja, esse sistema, o Google, tem a informação do que o usuário está pesquisando, de onde ele fica, de onde ele sai, de quanto tempo ele vai ficar lá, ou de quanto tempo ele acaba indo para outro resultado. Inclusive, tem informações do informante mesmo, né, isso aqui, falando que o usuário, ao sair da página, né, ou seja, ele entra numa situação e sai. Mesmo que não seja na mesma SERP, mas se ele faz uma outra pesquisa, se ele continua pesquisando aquele assunto, isso pode induzir o algoritmo a entender que aquele estado não foi tão bom porque não respondeu a pergunta, né, do usuário. Então, esse é um ponto relevante para a gente. Então, isso é muito interessante. A gente sabe que CTR na SERP vai importar aqui nesse caso. E aí você vem com as premissas básicas que a gente sempre falava. Você tem que ter um site, conteúdo muito bom, experiência do usuário boa, o site carrega rápido. Tudo tem que ser bom para o usuário entrar, responder a dúvida dele e ele ficar feliz, fica lá e o resultado vai subir, tá? Não tem novidade aqui. E vamos lá. Aqui, talvez a novidade seja que esse NavBoost é tão poderoso que ele pode reduzir a força de outros fatores drasticamente. Olha só que interessante. Inclusive de links, que é um dos fatores mais fortes historicamente no Google, né? E ele fala que realmente o NavBoost ele acaba reduzindo diversos outros fatores. Tem uma série de desdobramentos aqui, depois a gente vai falar mais sobre isso aí numa próxima aula, mas o mais importante é entender que isso realmente influencia e aí por isso você tem que fazer um conteúdo de qualidade, responda ao usuário, site rápido, experiência do usuário, tudo isso que a gente já fala há muito tempo, né? Chrome Insights. Aqui o pessoal ficou desesperado quando viu ali um atributo chamado Chrome Total, né? Ou seja, as visitas que os usuários fazem provavelmente ali no site e o Chrome está coletando essas informações. Gente,
não é novidade. O Google já coleta informações de performance do site, né? Então, quem conhece o Crux ali no Core Web Vitals sabe que o Google acaba coletando essas informações para posicionar o site, saber quais sites são mais performáticos, quais oferecem uma experiência do usuário melhor ou não. Então, não é novidade que ele pegue todas as informações, tá? E ali, inclusive, a própria fonte explica que os sites links hoje, antigamente, não sei se vocês lembram, mas você podia manipular ali os sites links e tal. Hoje não é possível mais manipular isso. E o Google acaba criando sites links através das páginas que são realmente mais acessadas do seu site. E ele pega essa informação através do Chrome, tá? Inclusive, ali está na cara que o Google provavelmente em algum momento falou, ó, vamos fazer um navegador gratuito, super bom, investir uma puta grana aqui. Por quê? Porque através dele a gente vai pegar informações e conseguir analisar os resultados de pesquisas para trazer resultados melhores. Então, tá meio que óbvio que o Google fez o Chrome, não porque ele é uma ONG ou porque ele está querendo oferecer coisas grátis no mercado, mas porque tem um interesse financeiro de trás. Sempre foi assim, não é novidade. Quem ficou aí assustado aí com essa informação, não fique, só tipo, deixe de ser um pouco mais inocente, né? Então a gente sabe que tem essas informações, ou seja, você está usando o Chrome, ele capta as informações junto ali com a pesquisa do Google e vai identificar o que está acontecendo para poder analisar melhor os sites. Muito importante. Ali tem algumas situações muito interessantes, tá? Então, assim, eu acabei separando algumas, né? Não todas, são 14 mil, mas, por exemplo, tem um parâmetro que é o NavDemotion. Então, ele permite entender, né, tipo, que existe um impacto sobre sites que têm experiências ruins ou navegação ruim. Isso é muito legal. Ou seja, o Google analisa a navegação, fala, puta, a experiência é ruim ou a navegação é ruim e eu vou dar uma rebaixada nesse cara aqui. Então, por isso que é importante. Você está com um site aí que tem aparência aí de 1998, sitezinho velho, tipo, experiência ruim, ou está demorando para carregar, o menu não está bem feito, ou seja, experiência do usuário conta e aqui é comprovado, a gente tem aí um atributo aí que mostra isso, ou seja, o Google vai lá e analisa. Lógico, um foi um exemplo, né? Deve ter muito mais, né? Aqui, quando a gente está falando desses insights do Chrome, a gente tem que lembrar que isso, superficialmente falando, a gente acredita que seja dessa maneira. Agora, pode ter muito mais insights, tá? E isso a gente vai vir daqui a pouco falar um pouco mais sobre o assunto. Mas vamos lá. Olha outro aqui interessante que eu selecionei para vocês. Ó. Image Quality Click Signs. Indica a qualidade medida por clique. Ou seja, você tem uma imagem, essa imagem é clicada quando tem um link, tem envolvimento do usuário. É muito curioso isso, porque o Chrome acaba analisando essas informações de navegação do usuário e você sabe, se você não está colocando num post lá só um monte de imagem, só para o usuário ver, ou seja, precisa ser groselha e tal, mas assim, a imagem é útil para o usuário? Olha que legal. Então assim, o Google analisa inclusive a qualidade da imagem através de sinais de clique. Olha só que bacana. Então você também precisa ter uma percepção que a identidade visual ali, ou seja, toda a parte visual que você está fazendo no seu site importa, inclusive a qualidade das imagens ou até tipo, nem a qualidade talvez aqui, eu acho que a qualidade importa, mas muito mais a relevância dessa imagem no momento para o usuário. Olha só que curioso, tá? Aqui você tem, a gente estava falando e começou a falar um pouco de links ali, né? Então você tem informações de cliques para avaliar links. E ali é lógico, tem uma série de situações, só que isso mostra pra gente, não só que os links não são importantes, mas a forma como evoluiu. Olha só, o Google está analisando informações de cliques para avaliar os links. Então, o que significa isso? Que normalmente links que são mais acessados, eles têm provavelmente uma autoridade mais alta. Provavelmente as páginas mais acessadas, elas também transferem a autoridade de uma maneira mais eficiente, os âncoras de maneira mais eficiente. E aí é por isso que a gente fala, vai fazer assessoria de imprensa, aparecer em 40 mil jornais minúsculos ali no interior dos estados, só que ninguém acessa aqueles sites, isso muitas vezes não tem valor, tá? Então esse é um ponto relevante, toma muito cuidado com esse tipo de situação, tá? Aqui, ó, selecionei um outro para vocês aqui, ó, é o parâmetro Fresh Docs, que parece que, pelas informações que a gente tem, é um multiplicador do valor do link. Olha só que interessante. Então, assim, os links de páginas da web mais recentes são melhores do que os inseridos antigamente. Lembrando que aqui também acabou se falando que o Google mantém as últimas 20 versões do site. Então, você pega aquele site que você fez um trabalho ali, muitas vezes você pagou para alguém colocar um link, né? Que a gente já falou, não deve fazer isso. Primeiro, o Google vai ver que o conteúdo é o mesmo, só foi adicionado um link, então ele vai perceber que você manipulou ele. Agora, o segundo, pelo que a gente está vendo aqui, um link novo, né, tipo num conteúdo novo, melhor dizendo, ele tem mais valor que um link
num conteúdo antigo que não foi atualizado. Então esse é um ponto muito importante aí para quem estiver fazendo trabalho de backlinks aí. Aqui, gente, queria colocar um adendo que é muito importante. Mais uma vez, arranquei de uma apresentação só para facilitar e mostrar que a gente já fala isso faz muito tempo. Essa apresentação é do curso de SEO, tá? E assim, vocês têm que entender que o Google se tornou líder lá atrás porque ele sempre entregava o melhor resultado. Então não importa quem chegasse ali, vou no Google, vou no Yahoo, vou cadê? E aí não vou falar os outros que senão vai denunciar a minha idade. Mas assim, o que vai acontecer, gente? O Google só se tornou líder porque ele oferecia um puta resultado. Então, assim, o Google, ele cresceu dessa maneira. E ele sabe que para ele se manter ali, ele precisa sempre oferecer o melhor resultado possível para o usuário. Então, o que vocês têm que entender? Ele sempre vai tentar encontrar maneiras de oferecer o melhor conteúdo possível para o usuário. Isso, aí tem discussões de privacidade, etc., mas acho que não é o fórum aqui. Mas assim, se ele puder coletar informações do Chrome para ter isso, ele vai coletar. Se ele puder analisar informações de navegação do usuário na SERP indo para o site, ele vai fazer. Ele vai tentar pegar todas as formas de analisar se aquilo é um conteúdo bom ou ruim para o usuário. Então esse é um ponto muito relevante. Agora vamos voltar aqui e falar um pouco de autoridade de domínio e PageRank, que é importante. O Google sempre negou veementemente que tinha alguma coisa como o PageRank, o Site Authority aqui nessa avaliação. Na verdade, o PageRank ele sempre admitiu, mas eu digo o Site Authority, que era uma nota geral do domínio, e o que a gente vê é que realmente tem um campo ali, né? Tem um atributo Site Authority. Muito importante, não confunda isso com notas de domínios que são feitos por outras ferramentas que nem Moz, Rush, Ahrefs, etc, tá? Elas tentam simular uma nota do Google, falam assim, eu acho que o Google calcula dessa maneira, mas eu não sei, tá? Isso daqui é uma métrica personalizada do Google. Mas a gente sabe que o Google efetivamente tem nota por domínio. Então, primeira coisa, eles negaram veemente durante anos e aparentemente tem. Então, só o susto aí, talvez do profissional coxinha ou do usuário que está começando, de falar, putz, eles negaram e tem. Não, realmente, eles negaram, mas todo mundo sabia que tinha, então não é novidade. Agora, olha só que interessante, o PageRank, ele parece que ele evoluiu muito, tem um depreciado, tem várias coisas relacionadas ao PageRank, tá? E esse é um ponto muito importante, que é uma coisa que a gente já falou, mas é legal a gente colocar aqui. Existe uma evolução do PageRank que aparentemente mostra que para você conseguir essa força através de links é muito mais difícil do que se imaginava anteriormente, né? Então, é aquela história, você não deve tentar fazer um link de um site que não tem tráfego, ou pagar ali por um jornal conhecido, mas vai colocar numa seção que não tem tráfego, talvez aquilo não influencie. Por quê? Porque o Google está misturando informações de usabilidade, de navegação, com essas informações de links. Então, esse é um ponto muito relevante. Mas no final, assim, por mais que o Google tenha mentido em alguns casos, no final, lá no finalzinho, quando você vê que o cara fala ali, o John Mueller hoje em dia fica falando, olha, crie links naturais, crie links baseados no seu conteúdo, tudo isso, no final, é verdade. Por quê? Porque se você fizer isso, você não vai querer colocar ali o seu link num jornaleco qualquer só por ter o link. Você vai fazer um trabalho para talvez criar um estudo, criar uma informação relevante, para através de assessoria de imprensa expandir isso e aparecer ali em uma série de lugares. Então, esse é um ponto muito relevante aí para a gente, tá, gente? Então, sempre lembra, autoridade de domínio e PageRank existem. O Site Authority aqui, como a gente falou, putz, existe, o Google negou, papapá, beleza? Mas o que a gente tem que ver é, talvez seja muito mais difícil obter benefícios de links hoje do que era antigamente. E aí, por isso que a gente fala, não é que a força dos links diminuiu, mas as forças dos links não naturais ou ruins diminuiu muito. Só que os principais links que se costumam fazer não são os links fortes, são os links fracos, né? Então, quem faz trabalho de backlink tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Mais outra informação aqui relevante, que as pessoas ficaram assustadas, né? A famosa whitelist, né? Mas assim, também já sabíamos que isso existia, né? Então a gente tem que lembrar que o Google tem whitelist, né? Você tem os atributos de whitelist ali, então tem players ali que podem falar de Covid, tem players que podem falar, né, sobre eleição, que tem mais autoridade para falar sobre isso. E no final das contas, a gente sempre tem que lembrar que você vai discutir, até porque tem um lance de polarização aqui, né? Um lance de política envolvido. No final das contas, faz sentido do ponto de vista que é um assunto muito sensível e, de alguma maneira, o Google precisa entender quem tem um pouco mais de autoridade para falar sobre isso, né? Que é a mesma coisa, se você vai ler sobre nutrição, você gostaria de ler sobre um nutricionista falando, escrevendo sobre o assunto, e não sobre uma pessoa qualquer. Então, esse é um ponto super importante para a gente lembrar. Então, existem
práticas de lista branca, ou o famoso whitelist. Agora, o que a gente tem que lembrar? Além da lista branca, o que a gente viu, e principalmente a fonte informou, existe um favorecimento muito grande para entidades, né? Para marcas fortes. Então o Google consegue analisar e entender ali aquelas marcas, porque tem um trabalho offline incrível, tem rede social, tem menções, tem uma série de coisas que ele entende. E isso, inclusive, é uma discussão. Agora, o pessoal fala, que absurdo, os sites novos não conseguem mais se posicionar. Gente, o site novo é um cara novo falando sobre o assunto novo. Então, é que nem uma pessoa. Você está lá na sua aula, tem, 10 pessoas que já falam sobre o assunto. Quando alguém levanta a mão para falar a primeira vez, você fica com um pouco o pé atrás, até a pessoa se provar. É que nem as marcas. As marcas, quando elas já têm uma recorrência, uma consistência, você confia nessas marcas, né? Então, esse é um ponto muito importante. Além da lista branca, existe um favorecimento, que não é uma lista branca, mas existe um favorecimento aí de marcas e entidades. E como tem a lista branca, a gente viu aqui que existem penalizações. E a gente já sabia disso. Tá aqui, ó, penalizações, bad backlinks, penguin, ou seja, se você tá penalizado, tá aqui, ponto final. Então, é um ponto super relevante. E aí é por isso que a gente volta a falar, evite fazer trabalhos manipulativos, porque se você for penalizado, a probabilidade de você sair disso aqui é baixa, porque aqui é um booleano, é sim ou não, você foi penalizado ou não. Foi penalizado? Ferrou. Você tá penalizado, cara. Então, você tá uma notinha já um pouco para baixo ali num dos fatores, que aparentemente é um fator forte, porque ele tem muito relação com sites spam ou relacionados, né? Ou seja, é um problema isso daqui. Toma muito cuidado, tá? Aqui tem até inclusive um outro ponto que eu achei curioso, que eu puxei, que é o parâmetro Trend Spam, tá? Então, me parece, até pelo que eu li ali com os especialistas discutindo, que é um parâmetro centrado na manipulação do CTR. Então, tem alguma trend acontecendo, você vai atualizar o seu título para tentar puxar um CTR melhor ali com alguma tendência do momento. Então, tem que tomar um pouco de cuidado ali. Você pode tentar melhorar o seu título, descrição, né, para melhorar o seu CTR, mas evite ser manipulativo, porque quando o Google percebe que você é manipulativo, principalmente com uma trend, né, ele vai também colocar você aí como spam. Toma muito cuidado disso. Aqui não é novidade, tá? Mas coloquei porque é importante mostrar para as pessoas. Muita gente discute comigo que não existe isso, tá? Muito embora o Matt Cutts já tenha falado sobre o assunto lá atrás. Então, tem o parâmetro Exact Domain Demotion, né? Então, aqui está implícito que se você tiver um domínio que tem a mesma pesquisa que você quer posicionar, você vai começar de baixo. Vai ser mais difícil para você. E por que o Google fez isso? Porque, historicamente, o cara queria vender sapato vermelho e ele registrava o sapatovermelho.com.br. Simples. Lógico, existem alguns sites que posicionam para a situação? Sim. Porque, às vezes, o cara tem um trabalho histórico de marca, tem uma série de coisas que foi feito ali, que ele tem esse histórico, ele consegue ultrapassar essa penalização. Lembra que isso dali é um dos fatores. Até as penalizações são um dos fatores. Se você no bolo tem mais fatores positivos do que negativos, você consegue se posicionar bem. Mas isso mostra pra gente que hoje em dia, se você lá está fazendo um trabalhinho, eu vou tentar vender sapatos vermelhos, e você vê a disponibilidade de comprar ali um domínio chamado sapatosvermelho.com.br, não faça isso porque você vai começar já para trás. Então é melhor pensar numa marca legal aí, fazer uma construção de marketing de identidade, como a gente falou. E olha só que legal, o parâmetro Host Age. Isso é muito legal, porque você está entendendo que a idade desse site também influencia. Mas faz todo sentido, né? Porque quanto mais tempo você tem no segmento, mais você está mostrando sua consistência, tá? Então, acho que esse é um ponto super importante aí, que faz sentido, e a gente já imaginava que isso acontecia, a gente só não tinha prova cabal, agora a gente tem, muito embora a gente falasse, muitos clientes ali não acreditavam, né? Então, esse é um ponto importante. Vindo aqui para as avaliações humanas, a gente sempre acreditou, né? Porque os caras não iam criar um documento enorme de Search Quality Haters Guideline Review, bababá, e não usar isso. Então, a gente imaginou que, de forma indireta, ele influenciasse um algoritmo a trazer esses resultados que os avaliadores humanos acreditavam ser bom. O que a gente descobriu é que, efetivamente, existe um atributo Human Ratings e, existem alguns outros, na verdade, correlacionados, mas isso acaba mostrando que o Google, no dia a dia, tem pessoas lá, tem seres humanos que vão avaliando e vão tentando avaliar se aquilo é bom ou ruim. E faz todo sentido. O Google quer trazer o melhor resultado possível para o usuário. Faz sentido que ele também use algumas avaliações humanas ali para ajudar ele a entender o que está acontecendo, tá? Então, esse é um ponto muito importante. E aí, até voltando aqui, gente, se vocês não lerem esse documento e trabalham com SEO, você tem que ler. Porque, lendo esse documento, você tem muitas informações do que deve ou não ser feito no seu site. Então, você trabalha com SEO e não leu isso,
cara, é uma vergonha. Vamos falar sério, é uma vergonha. Então toma muito cuidado com isso. Ó. Vamos lá. Aqui eu selecionei alguns que são fatores booleanos. Então o que é o booleano? É sim, não, liga, desliga, etc. Né? Então assim, tem vários ali. Mas o legal que existem alguns fatores que tem um espectro. Né? Então você tem o 0, 1, 2, 3, você tem números ali que pode aumentar ou diminuir. Mas alguns são booleanos. Olha só, image compression. É yes ou no. Então assim, se você não está usando compressão de imagem no site, provavelmente ou não você está um pouquinho para baixo. Se você está usando pop-up, olha só que interessante, né? Tá te jogando para baixo, porque ou você usa ou você não usa pop-up. É simples e objetivo, né? Core Web Vitals é yes ou no. Você está aprovado ou você não está aprovado. Não tem essa, estou quase lá, ou a nota está quase. Não, é sim ou não. Então, esses são pontos muito importantes ali para vocês, tá ok? Sempre lembra disso. E aí, vindo para cá também, vamos falar um pouco de autoria e EAT. Existe atributo de autor. Assim como a gente já falou que o Google também quer ver entidade de marcas. Faz todo sentido. Então você tem um blog, está escrevendo que nem um louco, aí tem 10 autores escrevendo e não tem autor, o Google fica com o pé atrás. Ele quer saber quem escreveu, se quem escreveu tem experiência ou não. Então esse é um ponto muito relevante para a gente. Sempre lembra disso. Se você tá falando assim, não quero colocar autor, vou colocar um autor fake, você provavelmente não vai ter todos os benefícios e vai ter mais dificuldade de se posicionar na frente. Então pense nisso, você quer ter um autor. Você não leria um jornal se não tivesse escrito lá o nome do jornal, se não tivesse o nome do autor. Você não vai querer ler uma coluna de opinião se não tiver a pessoa lá assinando. Então esse é um ponto muito importante, que é mais uma coisa que a gente já sabia que acontecia, mas hoje agora a gente tem a prova cabal, né? E aqui eu acho que é um ponto importante, que assim, o parâmetro Site Focus Score, a gente acredita que fala sobre um site que está focado no assunto específico e mostra pra gente uma coisa legal, que se você quer criar um site um pouco menor, nichado, talvez você tenha algum benefício. Então você é um portal pequeno e não sabe que não vai conseguir brigar com os portais grandes, foque no nicho porque aparentemente você tem um benefício aqui nesse atributo que a gente está vendo. E de maneira geral, gente, tá vindo um monte de coisa, falando bastante coisa, vai ter muita informação saindo aí nas próximas semanas e talvez meses, né? 14 mil atributos é coisa pra caramba. Mas de maneira geral, assim, não tem novidade. Talvez a novidade seja, cara, a vergonha do Google conseguir escapar ali, uma questão de segurança e escapar essa informação. Talvez a novidade para muitos seja que o Google mente. Né? E para a grande maioria, os bons profissionais aí qualificados no mercado sabem que o Google mentia ou omitia informação e faz sentido, é uma empresa, o cara tem que esconder essas informações ali, não tem o que fazer. Mas de maneira geral, lembre que todas as premissas de quem faz um SEO de qualidade continuam a mesma, porque o que a gente viu aqui se você criar um conteúdo de qualidade de forma consistente, ou seja, 1, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai mantendo. Atualizada, você cria conteúdo e continua atualizando aquele conteúdo, vai melhorando, né? Você investe na experiência do usuário, seja porque você tem um site rápido, visual bonitinho, legal, e você investe na construção da sua marca, né? E aí, construção da sua marca, muitas vezes tem que pensar fora do Google, né? Rede social, menções externas, até um outdoor na rua ali, mas, ou seja, você pensa na construção de marca de forma mais extensa, dei poucos exemplos aqui, mas construção de marca é um negócio extremamente complexo. Se você estiver usando as premissas básicas, que inclusive o próprio Google fala para você isso, você vai ter resultados porque todos os atributos eles estão em torno dessas premissas. Então o trabalho de SEO não muda, talvez o que mude agora é que você tem mais argumentos ali com o seu cliente, com o seu gestor, para fazer aplicações de algumas coisas. E aí aqui eu vou deixar também na descrição do vídeo aqui as principais fontes, inclusive aqui a fonte que tem a documentação para vocês poderem ler aí, debugar um pouquinho, isso é um ponto muito relevante, muito importante, recomendo que vocês façam isso. E quem ficou com dúvida, joga nos comentários o vídeo que a gente vai tentando responder. Além disso, a gente vai fazer outros vídeos aí quando a gente tiver novas informações e novas análises. É isso aí, gente. Espero ter ajudado. E não se esqueça aí de se inscrever no canal, dar aquele joinha e acompanhar todos os nossos vídeos que a gente está fazendo. Estamos fazendo bastante conteúdo aí, seja em podcast com o Martin Cash, seja tutoriais com tutoriais de SEO e de coisas relacionadas com o marketing digital. Então, dá uma força pro canal, curtida, inscrição, ativa o sininho e vamos embora pro próximo.